E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, você está no Pilha de Leitura e eu tô aqui atualizando vocês, então, das leituras do mês. Vim falar das leituras do mês de abril, que foi um mês, assim, que inesperadamente pra mim rendeu pra caramba. Li muita coisa, que coisa grossa, assim, tal, coisas que estavam na minha lista aí dos 12 livros pra ler nesse ano. Foi um mês que realmente rendeu muito, muito, muito. Então bora lá, deixa eu parar de falar isso, já vamos começar a falar das leituras, que senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? Realmente a única coisa ruim de você ler muito no mês é que no mês seguinte você fica com uma certa ressaca. Eu não costumo ter ressaca literária de livros, assim, nossa, um livro muito bom que, nossa, explodiu minha cabeça e não consigo ler mais nada. Não costumo ter isso, mas eu costumo ter, assim, quando eu leio muito num mês, no outro mês, assim, eu vou mais devagar. Então, realmente, esse mês agora de maio eu tô bem mais devagar nas leituras do que eu tava em abril, mas tudo bem, tá valendo, né? Isso não é uma competição e vamos começar então com as leituras. Eu vou falar meio que fora de ordem, assim, conforme eu for lembrando e já vou comentando aí com vocês. Eu comecei o mês terminando Christine, que tá naquela minha lista lá de Um Ano com King. Então, Christine era do mês passado, que na verdade eu não tinha conseguido terminar, porque era meio grossinho e tal. E aí eu terminei então no mês de abril. E, gente, amei! Entrou para os favoritos da minha vida. E aí você me diz, mas Nathalie, é um livro de um carro que tem, assim, uma alma meio de um assassino. Como assim entrou para os livros da vida? Sim, gente, eu não sei explicar, mas o livro é maravilhoso! Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor no vídeo que eu fizer de Christine, então fiquem acompanhando o canal que logo logo sai o vídeo, mas já fica de antemão a indicação que é espetacular. Do King eu também li A Espera de um Milagre, e aí foi um pouco assim, uma quebra de um estigma pra mim, porque normalmente quando eu conheço já a história do filme, né, no caso, que é a história do livro, e aí eu vou ler o livro, eu não costumo gostar tanto, ou então eu já vou com aquela expectativa lá em cima, e aí eu começo a ler, eu falo, putz, né, não é tudo isso e tal, ou então eu já sei o que vai acontecer e não tem aquela emoção, né, aquela coisa, mas não foi isso que aconteceu. Primeiro, provavelmente porque eu assisti o filme há muito tempo atrás, então eu não lembrava muito da história, mas mesmo assim foram acontecendo coisas e mesmo sabendo de toda a história, eu achei legal, gente, sei lá, não sei explicar, mas também achei um livro muito bom, também entrou aí pros favoritos do ano, então também logo logo falo mais dele aí num vídeo exclusivo do projeto lá de Um Ano com King. Continuando aí no tema terror, eu li um nacional que chama Quando o Mal Tem um Nome, da Glaucamp. Confesso que eu esperava um pouquinho mais do livro, porque eu vi muitas reviews assim, ah, nossa, esse livro tem tudo que o terror precisa ter, te traz medos de verdade, não sei o que, tava esperando isso assim, mas eu não senti. De fato, traz umas coisas bem clássicas do terror, né? Porque tem bem aquela dualidade, assim, né? Então, o padre na igreja, não sei o que, e o capetinha lá, o anticristo e tal, né? E o que acontece com essa criança que é o anticristo no final do livro, assim, realmente é tipo um uou, nossa, e sei lá, você espera, não tem, que ela já escreveu lá que ela não pretende fazer uma continuação, mas assim, merecia, dava pra ter uma continuação, dava pra ter uma história muito grande, assim, de nossa, o que ele vai fazer estando na posição que ele está, né, no final do livro. Mas muita coisa no meio, assim, eu fiquei meio, tá, né, não senti aquele medo genuíno, assim. Mas de qualquer maneira, gente, o livro é bem legal, como eu falei assim, por ser terror nacional, um gênero que eu não conhecia muito, acho que foi a primeira vez que eu li terror nacional. E fica a dica aí também, então, é um livrinho curto, você lê bem rapidinho, Quando o Mal Tem um Nome, da Glaucamp, que você consegue comprar pela Amazon. Eu vou deixar o link aqui, caso vocês estejam interessados em adquirir. Um outro nacional que eu li no mês de abril também foi O Pintor que Escrevia, da Letícia Wierskonski. Não tenho a menor ideia se estou falando o nome dela certo, me desculpa se eu não tiver, mas é que tem muita letra no nome dela, eu não sei. E tá falando justamente de um pintor que escrevia. Oh, não, na verdade a gente tem um pintor que ele morreu e tem a história dele, enfim, ele é um italiano que veio, né, se radicou aqui no Brasil e em um determinado momento um cara, que desses caras merchan, né, eles que vendem, né, eles trabalham vendendo, comercializando arte, comercializando quadros, ele foi convidado aí pra poder fazer a galeria, enfim, vender os quadros desse artista, que é o Marco Bellucci, que eu tive muito problema com esse nome, porque pra mim é nome de dupla sertaneja, e aí toda vez que eu ouvia, e ela repetia bastante assim, Marco Bellucci desse jeito,
e tipo, vinha coisa de música sertaneja na minha cabeça e não tava dando certo, isso atrapalhou bastante minha leitura. Mas tudo bem. E aí, esse merchant descobria que nos quadros desse pintor italiano, atrás, né, quando ele virava o verso, tinha assim umas coisas que ele escrevia, meio que contando a história. Então a gente descobre a história desse pintor por meio dessas cartinhas, desses textos que ele deixou sempre no verso das telas que ele pintava. Então é uma história bem interessante. Eu gostei muito da premissa, né? Por isso até que eu escolhi esse livro para ler, da Letícia. Em alguns momentos eu achei que era muito repetitivo, né? Como eu falei, então toda hora ficava Marco Bellucci, não falava, né? Não trocava, não tinha alguma outra coisa. Então, em alguns momentos eu achei realmente repetitivo, em alguns momentos eu achei ele um pouco muito historinha contada, aquela receitinha, né? Então eu vou seguir a receitinha, assim, e tudo mais. Eu tava indo, assim, pra dizer que eu não ia gostar do livro, mas aí no final também teve um twist, assim, que eu fiquei tipo, nossa, é isso mesmo? E eu fiquei, não, mas eu entendi direito, foi isso mesmo que ela quis dizer falando isso? E aí eu continuei lendo assim, daí bem no final, quase na última frase, assim, realmente fala que eu tinha entendido direito, eu fiquei, nossa, tal, e isso salvou muito a história do livro pra mim, assim, eu gostei muito e eu indico pra vocês, então, o pintor que escrevia. Depois, gente, abril foi um mês sensacional e foi um mês diferente, porque além de eu ter lido muito, eu li muitos livros favoritos, assim, favoritos pra vida, que vão ficar assim, que eternamente eu vou lembrar deles, assim, e tá aqui, tá um desses livros, que é A Guerra Me Ensinou a Viver, que é a continuação, na verdade, da Guerra que Salvou a Minha Vida, que é um outro lá que conta a história da Ada, né, enfim, que é uma menina que nasceu com uma deformidade nos pés, e a mãe dela acabou não tratando, e ela passou por muitos problemas na vida dela por causa disso, enfim, e ela ainda é uma criança, encontrou aí uma família nova, uma família, sabe, aquelas famílias por opção, né, que aconteceu por causa da guerra. E aqui então é a continuação dessa história, a gente vai ver então, depois da operação da Ada, o que acontece com ela, esses caminhos novos aí. Então a gente tem essa parte, a gente já tá mais do meio pro final da guerra, né, então até o final do livro aí a gente vê esse finalizar da guerra. Por mim, a autora poderia escrever o livro 3, o livro 4, o livro 5, poderia contar assim a vida da Ada até a Ada morrer, que eu ia adorar. Eu acho essa história linda e assim, se vocês ainda não compraram a continuação, porque eu sei que muita gente leu o livro número 1, que ano passado foi meio que um boom assim da Dark Side, né? Então se vocês já leram o 1, não deixem de ler também a história do 2, que, meu Deus, gente, é maravilhosa. Confesso assim que meu olho suou em alguns momentos aqui dessa história, uma história lindíssima. Finalizando esse momento, então, falando dos favoritos que eu li em abril, teve mais um que estava naquela minha lista dos 12 livros para ler esse ano. Caso você não tenha visto o vídeo, assim, é um vídeo que eu sempre faço no comecinho de ano, as promessas, né, as resoluções aí do canal. Eu deixei 12 livros para ler e então eu li As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que estava na minha lista, assim, da minha vida há muito tempo. E eu sempre adiava, porque, sei lá, eu ficava com medo de ler, eu achava que ia ser um livro difícil, eu não sei, eu achava que eu não ia conseguir encarar. E ele é um pequeno calhamaço, assim, né, ele é meio gordinho, e mesmo assim eu li, sei lá, uns 3 dias, foi um negócio assim bem... Porque é sensacional, gente, é uma história incrível. A gente vai ver a história assim de imigrantes, tal, então pessoal que é muito pobre, que eles são meio que despejados da fazenda deles, assim, porque aí os Estados Unidos está crescendo, então precisa daquelas terras e o que eles plantavam não era suficiente, enfim, e aí, né, eles começaram a não ter mais onde morar, onde viver, e aí fez aquela migração, né, vai indo de estado para estado, de estado para estado, para ver aonde tem emprego, aonde que eles vão conseguir se estabelecer, aonde que eles vão conseguir comer, voltar a ter uma vida decente. Essa basicamente é toda a história do livro. A gente acompanha aí uma família especificamente durante esse trajeto. E, nossa, a história é triste, linda e, enfim, é sensacional. E se você parar pra pensar, é uma história que, nossa, acontece se você trocar o nome dos estados, colocar assim, estados fictícios, ou se você trocar o nome desses estados e você colocar estados brasileiros, por exemplo, sabe? Tudo se encaixaria perfeitamente a história do mesmo jeito. E a última cena, gente, a última imagem, assim, que descreve do que aconteceu, aquilo bugou minha cabeça. Eu imaginei que aquilo podia acontecer, assim, quando eu vi, mas eu falava, não vai colocar isso. E ele colocou, eu falei, meu Deus, e... Gente, é um livro incrível, eu pretendo fazer um vídeo também só pra ele, porque tem muita coisa pra falar aí dessa história. Sensacional, John Steinbeck arrebenta, tudo que eu li dele eu já gostei, pretendo ler mais coisas da obra dele.
Aliás, quem faz isso é a Leila Cardoso. Ela tá lendo a obra, né, do John Steinbeck, lendo outros livros. Caso você não conheça a Leila, o canal dela é muito bacana. Eu vou deixar aqui nos comentários também pra vocês seguirem lá. E, gente, que incrível esse livro, As Vinhas da Ira. Uau! E aí, seguindo as leituras que eu costumo fazer mensalmente mesmo, né? Então, como acho que eu comentei já em alguns outros vídeos de leituras do mês aí, eu estou lendo um livro do Poirot por mês. Que um tempinho atrás eu já tinha lido, né? Já li todos os livros aí da Miss Marple, que eu gosto muito, de coração. E agora eu tô lendo, então, algumas obras, principais obras, enfim, do Poirot. E esse mês eu li, então, Os Cinco Porquinhos, que foi uma história surpreendente pra mim. Eu não conhecia tanto, assim, pelo título, de ouvir falar, essas coisas assim, mas foi uma das histórias que eu mais gostei de ter lido da Agatha Christie, sem sombra de dúvidas, assim. Cinco porquinhos que não tem nada de porquinhos na história, né? Começa daí. Mas a gente vai ver, então, uma menina que quer investigar a morte do pai dela. A mãe dela tinha sido acusada dessa morte, né? Da morte do pai dela. Só que ela nunca acreditou que a mãe dela fez isso. A mãe dela deixou uma mensagem também pra dizer que não tinha feito isso. Enfim... E só quando finalmente a mãe dela morre que ela tem as condições de poder investigar, né? De poder pedir, falar, então, e aí? Ela matou, ela não matou, né? Em quem que eu acredito nessa história toda? E o Poirot começa a investigar 16 anos depois de todos os acontecimentos. E evidentemente ele vai chegar numa conclusão. E por incrível que pareça, essa história ela é bem interessante porque assim... Se você pensar no final, talvez pode ser um final meio clichê, só que quando você tá lendo, tantas coisas vão acontecendo que você não pensa nesse final clichê. Então quando o final acontece, você não acha que esse final é clichê, porque, enfim, tava lá o tempo todo e ao mesmo tempo não podia ser, sabe? Então eu achei muito interessante, assim, foi um livro bem surpreendente da Agatha Christie. Em abril também, eu finalizei a leitura do Duplo, que é do Dostoiévski, que como vocês sabem eu tô acompanhando a leitura do Dostoiévski que o Lido Lendo tá fazendo. Caso vocês não saibam desse projeto, vocês não tenham visto ainda nenhuma vez, vou deixar as informações aqui, tem um videozinho da Isa, que é do Lido Lendo, né, explicando como é que tá funcionando e todo mês tem uma leitura. Na verdade essa daqui é a leitura de março, que eu não terminei em março, né, eu tinha lido a maior parte em março, mas não tinha terminado, então eu terminei em março e em seguida eu já engatei no Senhoria, que era o livro de abril mesmo, e li também o Senhoria. O Duplo foi um livro que eu gostei bastante, tem uma história assim um pouco mais psicológica, vamos dizer assim, né? E a gente vai ver um funcionário público aí, que é bem comum nas histórias do Dostoiévski, né? Ter funcionário público. A gente vai ver esse funcionário público aí que de repente se depara com o duplo dele. Então uma outra pessoa que tem um nome semelhante, que tem aparência semelhante, que tem um cargo semelhante, que faz tudo assim muito semelhante ao que ele faz. E a gente vai vendo umas coisas assim meio estranhas acontecendo no meio desse caminho e no final tem a explicação, né, porque de tudo isso aconteceu. Não vou dar spoilers, mas acho que a explicação é um pouco óbvia assim do livro, só que mesmo assim é uma sacada muito inteligente, é uma coisa que, sei lá, não era normal pra época, quando o Dostoiévski escreveu, e pensar assim que foi um dos primeiros livros, né, primeiras novelas que ele escreveu na vida. Gente, eu achei bem sensacional, assim, toda essa pegada, apesar de não ser dos meus livros favoritos dele, não vai entrar para a lista dos favoritos dele, mas mesmo assim é um livro que eu indicaria, assim, para muitas pessoas também para ler, por ter essa história criativa, assim, pra época também, e pra você ficar refletindo, né, porque você pode pensar um pouquinho nas coisas de hoje em dia, né, sei lá. Imagina se você achar seu duplo no meio da rua. E depois, como eu falei, então, o livro do mês mesmo era A Senhoria, do Dostoiévski, e aí é engraçado, né, como um autor que é quase um autor favorito seu, assim, né, que tá entre os caras que você mais lê, que você mais gosta, e tem um livro dele que te decepciona um pouco, né, tem um livro dele que você não gosta tanto. Então, Senhoria realmente foi um livro que eu não gostei muito. Eu achei assim, os personagens meio, sei lá, mas principalmente eu achei a história confusa. E se você parar pra pensar, o duplo deveria ser uma história muito confusa, né? Porque são duas pessoas iguais, então toda hora tá falando, ah, o fulano de tal 1 e o fulano de tal 2, né? O primeiro e o segundo. Então isso poderia te confundir muito com a cabeça, mas acaba não confundindo tanto. Agora o Senhoria, que seria uma história normal, é tipo um triângulo amoroso, assim, na história, era pra fluir de boa e não flui assim dessa maneira, então não gostei tanto da história.
Mas como a gente tá acompanhando toda a obra, então eu não podia deixar de ler essa daqui também, mas aí realmente não gostei, não fluiu da mesma maneira que fluíram os outros livros aí. Agora, no mês de maio, Noites Brancas, que eu já li, mas pretendo fazer a releitura também pra poder falar um pouquinho melhor pra vocês. E Noites Brancas eu já sei que eu gostei pra caramba, eu lembro quando eu li eu gostei pra caramba, então vai passar esse gosto ruim aí do Dostoiévski, que vai passar facinho. Finalizando as leituras aí, eu li esse daqui, que é do Fitzgerald, do Scott Fitzgerald, chama Sonhos de uma Noite de Verão, que é essa edição aqui, que é uma edição bem bacana, que ela é inglês e português, então vocês podem ver que ela tem numa página, vai estar escrito em português, traduzido, e na página do lado tem o original em inglês. Então é uma coleção nova que está saindo agora mesmo da Folha de São Paulo. Como vocês sabem, eu sou professora de inglês, então eu achei bem interessante. Tô colecionando aí, então, esses livrinhos novos aí da Folha. Eles são sempre fininhos dessa maneira, né? Então, acho que nenhum vai passar de 100 páginas, assim, mas é bem interessante. E aí também traz a oportunidade de conhecer algumas histórias curtas, algumas novelas, enfim, de autores bem consagrados da língua inglesa. E aí começou com, então, o Fitzgerald, esse daqui é o volume 1 mesmo, né? E, gente, eu adoro Fitzgerald, mas eu adoro Fitzgerald era uma frase meio estranha pra eu falar antes, porque eu nunca tinha lido nada além do Great Gatsby. E aí quando saiu esse daqui eu falei, né, oportunidade de eu ler alguma coisa a mais além do Great Gatsby, que é um dos livros que eu mais gostei de ter lido na minha vida. E esse daqui é como se ele fosse assim um antecessor do Great Gatsby, porque esse daqui é antes de ter a tragédia lá de 29, né? Então é antes do estouro de todo aquele problema lá que tem no Grande Gatsby mesmo, né? Que, enfim, encerra o Grande Gatsby. Então esse daqui é como se fosse um pouquinho antes dos acontecimentos de lá. Mas mesmo assim é uma história muito interessante, gente. E tá relacionada com dinheiro, tem toda a mesma pegada do Fitzgerald que eu li, que eu conhecia lá do Great Gatsby. A diferença desse daqui, então, é que, né, ele é mais curtinho, então não tem tanto detalhamento, assim, né, das coisas que acontecem. Mas o que a gente vai ver? Então, o personagem principal aqui, o Dexter, ele é pobre para a sociedade da época, para o meio onde ele trabalha, mas aí um dia ele vê uma menina e aquela menina dá uma inspiração para ele fala assim, não, vou sair do emprego. E aí ele pede as contas e aquilo é o que faz ele mudar de vida, assim, que daí depois disso ele investe o dinheiro dele em outras coisas e de repente ele fica rico. Mas muito rico, porque daí ele investiu numa lavanderia, numa rede de lavanderias, e essa rede de lavanderia se espalhou pelos Estados Unidos, enfim, ele pegou muito dinheiro. Com isso ele ficou muito rico. Mas aí, na verdade, apesar de ter esse fundo, né, esse pano de fundo aí de todo o dinheiro, a história é uma história de amor, digamos assim, porque o Dexter tá envolvido então com essa menina, e essa menina meio que não quer nada com nada da vida, e fica enrolando ele, enrolando outras pessoas. Então a gente vai acompanhar a história deles aí, esses encontros furtivos que eles têm, assim, durante a vida do Dexter, né? Então a gente acompanha o Dexter até o Dexter chegar finalmente em Nova York, né? Ir lá pra Wall Street e etc, etc. A gente fica a dica aí, então, dessa coleção aqui da Folha, que é uma coleção interessante, e também dessa história, que de repente deve ter outras versões, devem ter na internet aí pra vocês procurarem, do Fitzgerald. Não foi um livro que eu favoritei, mas eu achei bem interessante, e agora sim eu posso dizer que o Fitzgerald é um autor que eu respeito, que eu gosto pra caramba, porque realmente eu gosto das coisas que ele escreve, já que eu não tenho mais só um livro de exemplo, né? Viram como eu disse que eu li bastante mesmo esse mês? Nossa, foram muitos livros, livros grossos, livros bons, livros favoritos da vida, livros favoritos do ano. Gente, esse mês rendeu pra caramba, eu tô super feliz. Mas conta aí nos comentários quais desses livros vocês já leram, quais desses livros vocês querem que eu volte aqui, comente um pouquinho mais, faça um vídeo só falando do livro. Deixa aqui e a gente vai conversando um pouquinho mais a respeito. Pessoal, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito, dá aquele curtir no vídeo pra ajudar a compartilhar o conteúdo e se inscrever também nas outras redes sociais. A gente tem o Face, tem o Scooby, não vai esquecer, me encontra por lá também e a gente vai conversando sempre. Obrigada, até a próxima, tchau!